Saudações, meus caros. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai dar continuidade, melhor dizendo, a capítulo que nós estamos e encerrá-lo com o pensamento de Nietzsche. Depois dele a gente já avança para pensadores mais contemporâneos que estão inseridos dentro do século XX. Bom, essa aula eu vou dar um panorama geral sobre Nietzsche e é provável que surja outras tantas questões que serão abordadas na live, tira dúvida, que a gente vai ter logo após o recesso. Fechado? Então, vamos lá. Eu vou fechar o slide aqui para que a gente pegue os pontos, os nortes. Nietzsche, filósofo da suspeita. Bom, por que Nietzsche é chamado de filósofo da suspeita? Quem é Friedrich Wilhelm Nietzsche? Bom, Nietzsche nasce numa cidadezinha ali. Hoje a gente chama de Alemanha, na época do nascimento dele era o reino prussiano. E Nietzsche é filho de um pastor luterano. Então, Nietzsche foi educado dentro do luteranismo, dentro do protestantismo, uma família muito religiosa. Nietzsche, uma figura muito focada, muito inteligente. Ele perde o pai aos 5 anos de idade, mais ou menos. E depois disso, pouco tempo depois, ele se muda lá da cidade de origem dele, vai para a cidade onde a mãe tem familiares. E aí, de certa forma, ele vai ser criado pela mãe, junto com a irmã, né, Elizabeth, e no convívio, de certa forma, com tias. Nietzsche também tinha um outro irmão que vai morrer também pouco tempo depois da morte do pai. Então, Nietzsche conviveu com a ideia de morte muito cedo. Ele vivenciou a morte muito cedo. Então, baixar essa luz, pronto. Então, a ideia de morte já estava presente ali desde sempre. Nietzsche é um apaixonado. Nietzsche é um cara extremamente estudioso desde sempre. Na escola, ainda garoto, os colegas o chamavam de um pequeno pastor, porque ele já tinha um comportamento muito focado, muito correto, muito cortês e tinha uma inteligência que acabava se destacando ali no grupo de colegas, mesmo ainda muito jovem. Quando vai se tornando mais velho, vai adentrando a adolescência, a vida adulta, Nietzsche se interessa muito pela obra clássica de Richard Wagner. Inclusive, mantiveram um contato pessoal. Nietzsche, inclusive, escreveu o livro O Nascimento da Tragédia, de 1872, em homenagem a essa efervescência, a essa paixão que a música de Wagner representava para Nietzsche. Nesse contexto, outra parte muito impactante do pensamento nietzschiano é a obra de Schopenhauer. Nietzsche bebe bastante da obra de Schopenhauer. Desculpe. Nietzsche bebe bastante da obra de Schopenhauer e, durante um tempo, vai se apropriando de algumas concepções da obra de Schopenhauer. Mas, como vocês bem sabem, Schopenhauer é o pai do chamado pessimismo filosófico. A filosofia de Schopenhauer está recheada de um pessimismo que, num dado momento, começa a afastar Nietzsche daquela filosofia. Nietzsche tenta caminhar no sentido contrário. Nietzsche tenta construir uma filosofia extremamente otimista, extremamente voltada para a vida. E aí ele começa a se afastar
de Schopenhauer. O que é interessante é que Nietzsche é um espírito inquieto. Ele não se acomoda. Ele está sempre buscando se tornar algo novo, algo melhor, algo maior. E isso acaba gerando conflitos épicos em sua vida. Prova disso é que ele brigou com o Richard Wagner, ele se separa, literalmente rompe a amizade com Richard Wagner, abomina depois a filosofia de Schopenhauer e vai construir, óbvio, sua própria filosofia. Como Nietzsche ele é filólogo por formação, ele estudou filologia, que seria aí o estudo de linguagens antigas, linguagens clássicas. Então ele estudou o grego, estudou o latim e provavelmente teve acesso a obras originais dos chamados filósofos pré-socráticos. Então ele começa a se debruçar para além do estudo da filologia, também sobre o estudo da filosofia, e principalmente a filosofia naquele momento pré-socrática. Nietzsche é tão brilhante na universidade que logo depois de se formar, ali próximo dos 25 anos, isso quando eu digo formar, já terminar as pós-graduações, ele é indicado para se tornar professor da Universidade de Basileia. Ele aceita. Na Basileia ele acaba passando 10 anos lecionando. Depois se afasta por problemas de saúde e vai se dedicar à filosofia propriamente dita, a construir suas obras, a refletir sobre a filosofia e toda a sua trajetória. Mas Nietzsche vai principalmente suspeitar, ele vai questionar a ideia de valores morais, a ideia de moral que nos rege. E aí ele começa, o que é muito interessante, ele retoma os estudos dos filósofos pré-socráticos e começa a construir sua filosofia a partir dali, valorizando os filósofos pré-socráticos, mas principalmente negando os filósofos clássicos. Aí se destacam nessa negação Sócrates, mas principalmente Platão. Mais tarde, na medida em que Nietzsche avança em seus estudos, ele vai perceber que o cristianismo é na verdade, uma adequação, uma simplificação do platonismo para as massas. E aí ele vai, óbvio, desconstruir algumas coisas que são postas pelo cristianismo e que antes do cristianismo foram postas por Platão. Tá tranquilo até aqui? Então agora eu vou avançar nesse sentido, esmiuçando, tornando mais simples o entendimento de todas essas nuances, de todas essas particularidades presentes no pensamento de Nietzsche. Tranquilo? Deixa eu ver se o último tópico eu abordei. Sim, Nietzsche para quem for ler Nietzsche alguma vez na vida, vai perceber que Nietzsche tem um discurso muito aristocrático. Nietzsche não é defensor de uma filosofia que seja acessível para todo mundo. Óbvio, ele era um homem de seu tempo. Ele fazia, como ele próprio dizia, uma filosofia para poucos, uma filosofia para espíritos elevados. O que é interessante quando se pensa nesses espíritos elevados, ele não necessariamente está pensando em classe, ele não necessariamente está refletindo uma classe social, ele está refletindo a capacidade humana de não se submeter. Ele está pensando num sujeito que ele mesmo vai chamar de forte, e um sujeito que não se submete às coisas inferiores, que não se limita por valores que o puxem para baixo, mas que sejam sujeitos que não tenham limites, que estejam dispostos a romper todas as barreiras impostas pela sociedade, pela política, pela economia, pelos valores morais. É para esse sujeito que Nietzsche pensa a sua filosofia, e não para todas as pessoas que estão submissas a um sistema, que estão submissas aos valores que norteiam a sociedade. Então, Nietzsche parte desse princípio
Nietzsche parte desse pressuposto para construir sua filosofia. Tranquilo? Daí, por exemplo, vocês lerem ou ouvirem em algum lugar a fala de que ele fazia filosofia a marteladas. Por quê? Porque literalmente não, metaforicamente ele saía batendo na filosofia e nos pontos que ele considerava negativos dos principais filósofos que fundaram as bases do que a gente chama de filosofia, sendo eles Sócrates e Platão. Tranquilo? Então vamos adiante. Vou fechar o webcam aqui para a gente nortear as falas. Nascimento da Tragédia, como eu disse, é uma obra de 72 e ele faz em homenagem à obra de Richard Wagner. Mas é nessa obra que ele vai discutir um dos conceitos primordiais de sua filosofia. O livro de vocês está Dioniso. No entanto, é Dionísio e Apolo. Alguns estudiosos abordam como Dioniso, mas como ele está fazendo referência ao deus grego da embriaguez, é Dionísio e Apolo, e para não confundir vocês, por isso eu coloquei Dionísio e Apolo. Bom, Nietzsche vai olhar para esses deuses que estão presentes na mitologia grega e vai perceber, como todo mundo que já leu mitologia sabe, que Apolo é o deus da razão. Apolo é o deus da sobriedade, da organização. Apolo dialoga com uma poesia épica, dialoga com as artes plásticas, dialoga com a capacidade de representação da realidade. Dionísio, dentro também da mitologia grega, representa exatamente o contrário. Dionísio representa a paixão irracional que nos leva a fazer coisas loucas, a um desejo voraz pela vida, uma vida que transborda, uma vida que de tão intensa embriaga. Não à toa, Dionísio é chamado também de deus do vinho. Por quê? Porque partindo desse princípio de embriaguez, alguém embriagado, e aí é uma metáfora, alguém embriagado perde os limites, abre mão dos limites morais, dos valores todos e vive como bem quer. Fala o que bem quer, sem se preocupar com o que os outros vão perceber, ou vão achar, ou vão julgar. Nesse contexto, Nietzsche, como ele mesmo dizia, ele era dionisíaco. Mas, dentro do contexto de lá pré-socrático, para Nietzsche, tanto Apolo e as forças apolíneas, quanto Dionísio e as forças dionisíacas, elas estavam harmonizadas. Ele olha para os filósofos pré-socráticos, principalmente para Heráclito, que defende que tudo está em permanente mutação, que tudo está em permanente mudança, e vê esse equilíbrio entre as forças da razão e as forças da embriaguez, da paixão voraz. No entanto, ele vai continuar seus estudos e vai apontar que Sócrates, bem como seu discípulo maior, Platão, acabaram destruindo a filosofia, acabaram quebrando essa filosofia essencial construída pelos pré-socráticos. Por quê? Porque substituíram esse equilíbrio que havia entre a razão e a vida que pulsa, entre o Apolo ou Apolíneo e o Dionísio ou Dionisíaco, e deixou para a filosofia apenas a reflexão voltada exclusivamente para a razão, para um pensamento metódico, para um pensamento sistematizado, que não ousa, que não afronta, que não nos faz sair, como a gente diria hoje na contemporaneidade, pensar fora da caixa. Então, para Nietzsche, Sócrates e depois Platão vão acorrentar a filosofia dentro de uma racionalidade exagerada, dentro de uma supervalorização do pensamento sistemático, racional.
negando assim sua paixão vital, que seria o elo com Dionísio. Tá claro até aqui? Se não, anota no caderno que a gente vai ter bons pontos, bons focos de debate para a próxima live. Beleza? Então, eu vou ao próximo tópico para que a gente siga de forma objetiva. Bom, como eu disse aqui, o deus Apolo representa a harmonia e se manifesta na poesia épica e nas artes plásticas, representação. E o deus Dionísio representa as paixões irracionais e se manifestava na música e na tragédia. E aí, vontade. Essa tragédia, óbvio, como vocês bem sabem, é uma vertente literária, as tragédias gregas. De acordo com Nietzsche, o apolíneo e o dionisíaco estavam articulados em síntese criativa na Grécia pré-socrática, ou seja, viviam em harmonia. Depois de Sócrates, o logos, ou seja, a razão, submete à agitação viva e criativa do espírito dionisíaco, o aprisiona. Vamos adiante. E aí, Nietzsche, olhando para a sociedade como um todo, desde o momento em que ele começa a estudar a filosofia pré-socrática e avança pela chamada filosofia clássica, ele vai percebendo como é que eu posso colocar? Uma reorganização dos valores. E aqui cabe uma fala mais ampla para que vocês se atentem aos detalhes. Lembrem de Platão. Lembrem da teoria das ideias de Platão. A gente estudou no primeiro ano, mas a gente já fez uma revisão sobre essas ideias esse ano. Bom, como vocês bem sabem, Platão construiu uma filosofia dualista, em que ele separa a realidade em duas: mundo da matéria e mundo das ideias. Dentro desse contexto, ele disse que o mundo da matéria é o espaço onde nós estamos, onde as coisas são temporais, onde as coisas estão submetidas ao tempo, logo elas não são eternas, elas são imperfeitas, elas mudam e elas são inferiores, considerando que o superior para Platão seria o mundo das ideias, onde tudo é eterno, não sofre mutação nunca, não sofre mudança nunca. E são ideias perfeitas, que servem como modelo para essa cópia que somos enquanto mundo da matéria, enquanto mundo inferior. Até aqui está tranquilo, vocês já viram isso. No entanto, para Nietzsche, o que é que o cristianismo vai fazer? O cristianismo vai se apropriar dessas ideias de Platão. O cristianismo vai abraçá-las e dizer que existem duas realidades também. Essa, que é a vida terrena, a qual nós estamos submetidos e que precisamos passar pelas mais diversas provações. E existe uma vida depois dessa, que seria então uma vida eterna, perfeita, onde as pessoas que foram marginalizadas, que foram execradas, que foram subjugadas, essas serão exaltadas. E aqueles que fizeram mal, que enxotaram, que foram perversos, esses serão punidos pela eternidade nesse plano superior que seria o paraíso cristão. Percebam que, se a gente parar para refletir, a maior parte da população mundial que participa das crenças religiosas de base cristã sofrem. São minimizadas em sua importância enquanto seres humanos. São avacalhadas em suas dignidades. Logo, esses fracos para Nietzsche, claro que se identificariam com essa teoria, com esse modelo de apresentação. Imagina, você passa aqui um período, 70, 80 anos, 90, 100 para os felizes que vivem tanto, sofrendo
trabalhando, se matando de fazer as coisas, mas sendo minimizado em sua importância e sofrendo todos os impactos dessa minimização. Mas existe um credo que vai te dizer: acalme seu coração. Depois disso aqui, você viverá uma vida eterna em que você será beneficiado por ter suportado tudo isso. Olha que coisa interessantíssima. E o cristianismo, de certa forma, ele desenvolve suas bases a partir desse discurso. Por quê? Porque a maioria das pessoas se enquadra dentro desse discurso. Então Nietzsche vai dizer que essa moral de fracos, essa concepção moral de que o coitadismo e o sofredor, o cara que não conseguiu se organizar, o cara que não conseguiu se rebelar contra tudo para fazer alguma coisa, esse será salvo. Enquanto que o cara que pensou fora da caixa, o cara que se rebelou contra tudo, o cara que fez o que fez quando pôde, esse será minimizado. Esse será cobrado com todo rigor nesse paraíso. Dentro dessa concepção, Nietzsche propõe que houve uma transvaloração, ou seja, uma mudança das referências de valores. E aí a bravura, a nobreza, a coragem, que para Nietzsche seriam os valores dos fortes, passa a ser uma coisa que as pessoas começam a ver com desconfiança. E a humildade, a piedade, coisas que para Nietzsche seriam elementos de fraqueza, passam a ser os modelos a serem alcançados. E Nietzsche diz que quando todos esses fracos eles se organizam e eles se unem e estabelecem isso como valores, negando os valores que são reais, os valores que deveriam ser cortejados por todos, eles passam a constranger os fortes. Por que constranger os fortes? Porque como uma espécie de vingança. Já que eu não consigo ser forte, eu estabeleceria uma moral que valoriza quem é fraco. Logo, você que é forte ficará excluído. Então você tem duas opções: continuar excluído ou se adaptar a esse novo discurso moral e se tornar também um fraco. E aí, para Nietzsche, o cristianismo consolida isso de uma forma brilhante. Por quê? Porque as pessoas vão cedendo aos seus impulsos naturais de se tornarem fortes, questionadores, transformadores de suas próprias realidades, para se tornarem fracos, submissos, na esperança não de viver a vida aqui com todos os problemas, de abraçar a sua realidade, independente de qual seja ela. As pessoas vão vivendo com o mínimo, na esperança de que o futuro seja melhor. E se vocês pararem para refletir, Nietzsche está coberto de razão. Por quê? Porque a gente sempre acredita que o futuro é o melhor. Quando vocês estavam no 6º ano, vocês desejavam chegar ao 7º, porque acreditavam que o 7º era melhor. E quando estavam no 7º, desejavam chegar ao 8º, ao 9º. E quando foram para o turno da manhã no 9º ano, decidiram que o ideal seria o ensino médio. Mas quando chegam no 1º ano, olham para o 3º ano e dizem: caramba, lá é o paraíso, são eles os veteranos, e aí desejam chegar. Mas quando chegam na vida do 3º ano, se angustiam porque desejam imensamente estarem na universidade, e assim sucessivamente até chegarem ao trabalho e acharem que vão melhorar de vida quando enfim estiverem em uma posição melhor dentro da hierarquia da profissão que escolherem. E depois começam a se enjoar do trabalho e acham que a vida será boa quando se aposentarem. E percebam que o lugar presente que nós estamos nunca está bom. Por quê? Porque fomos educados, fomos conduzidos a crer que o futuro será melhor. E aí a gente não abraça, segundo Nietzsche, essa vida que a gente tem com a paixão que ela merecia, com a paixão que nós deveríamos abraçá-la. E a gente vive com o mínimo, se doando o mínimo, se comprometendo o mínimo, fazendo o mínimo, apenas para sobreviver, na esperança de que o futuro melhore. E quando não melhora, a gente não olha para trás e lamenta todas as vezes em que a gente permaneceu deitado, quando poderia se levantar.
A gente simplesmente olha para trás e espera, sinceramente, que a vida após a morte aconteça harmoniosamente como nos foi prometido por toda a nossa existência. A gente diz que isso é uma moral de escravos, uma moral de fracos, de pessoas reativas. Para Nietzsche existem duas forças que regem toda a estrutura: as ativas e as reativas. As forças ativas são das pessoas que tomam a iniciativa, das pessoas que enfrentam a realidade, que propõem coisas novas, que escolhem outros caminhos. Existem as forças reativas, que são a maioria das pessoas que reagem apenas. Reagem a quem é ativo, reagem à própria vida. Espera o tempo acabar, quando ele acabar eu faço. Espera o tempo mudar, quando mudar eu saio para fazer exercícios. Aí você sai na porta para verificar se está chuviscando e passa o ativo, aquele permeado de forças ativas correndo embaixo da chuva. Para Nietzsche é essa a realidade. E para ele, então, seria necessário uma outra transvaloração. Ou seja, seria extremamente necessário a construção de valores. Esses sim que dialogassem com essa força ativa, esse ser ativo que quer, que busca, que vai de encontro a tudo que é posto. E aí ele vai defender uma teoria do Übermensch, ou seja, do super-homem. Eu vou avançar nos tópicos para que a gente dialogue um pouco sobre o super-homem nietzschiano. Retomando o que eu acabei de falar, bravura, coragem e nobreza representam a moral dos fortes. A moral aristocrática, no entanto, teria sido posta de cabeça para baixo por uma moral inventada pelos pobres, fracos e ressentidos, que afirmavam os valores da piedade e da humildade e privilegia o submisso em detrimento do forte, que foi o que eu expliquei. Para Nietzsche, a moral dos fracos é a mesma moral de escravos. E para ele, a transvaloração, ou seja, a mudança dos valores, ocorreu quando a humildade e a benevolência passaram a ser valores que os seres humanos deveriam alcançar, deveriam desejar para si. E aí ele, óbvio, propõe que a gente faça uma outra transvaloração, que a gente construa um homem além da ideia de humano, que eu vou explicar no próximo slide. Como não eram capazes de atingir os valores dos fortes através de suas próprias forças, os fracos se contentaram em incutir nos aristocratas um sentimento de rejeição por eles mesmos e por seus valores, concretizando seu desejo de vingança. O que eu disse, os fracos estabelecem outros valores e quem não dialoga, quem não concorda com esses valores passa a ser marginalizado dentro dessa lógica. Logo, de acordo com Nietzsche, a transvaloração dos valores que interpretou como boa a moral de escravos rebaixou a dignidade humana. Em que medida isso criou esse rebaixamento? Na medida em que disse, olha, você é pouco, mas não se preocupe, é natural, todos os outros o são, então está todo mundo aqui entre iguais. E defendeu-se a ideia de que bastava ser como se era, não precisava ousar, não precisava se pensar de forma diferente, não precisava se propor coisas diferentes. Então isso rebaixa o potencial humano, isso rebaixa a dignidade humana, segundo Nietzsche. E aí Nietzsche vai propor então que surja um além do homem, o Übermensch, o super-homem. E aí ele vai dizer o seguinte: o novo ser humano se desvencilhará dos prejuízos que pesam sobre a humanidade atual, marcada por valores que menosprezam o mundo em que estamos, mas que glorificam o mundo divino ou celeste que se encontra em outro lugar. O que é que Nietzsche está dizendo?
que na medida em que nos é feita uma promessa de que existe um mundo melhor depois desse e que basta esperar e que não é preciso ser feito nada para se chegar a esse mundo, cria-se uma espécie de acomodação nos nossos espíritos que vão gerar esse conforto e essa sensação de que não é preciso fazer mais nada, é só esperar. E Nietzsche defende que sejamos então super-homens do conhecimento, que ousemos questionar, que ousemos duvidar de tudo que está posto, que ousemos defender uma vontade de potência, termo que Nietzsche utiliza, para transformar esses valores em benefícios para essa retomada de uma força ativa. Essa é a pedra de toque de Nietzsche. A obra mais difícil do pensamento nietzschiano, vocês vão encontrar em duas traduções. Em algumas traduções vocês vão encontrar Assim Falava Zaratustra, e em outro vão encontrar Assim Fala Zaratustra. Tem diversas traduções, tem algumas traduções que são muito boas, outras nem tanto, mas enfim, essa é sem sombra de dúvida a obra mais difícil de Nietzsche, porque ele cria um personagem inspirado num sábio persa, Zaratustra, e ele cria uma metáfora para falar de outra metáfora. Então é uma obra de uma beleza literária muito grande, mas de uma compreensão lenta e difícil. Deixa eu ver a minha edição qual é. Só um segundo. Eu tenho uma editora Vozes. Um livro para todos e para ninguém. Já está bem surradinho. Mas enfim. Bom, nesse livro Nietzsche vai falar exatamente do super-homem do conhecimento. Um homem que, e aqui galera, o que é interessante, ele não está fazendo distinção de raça, distinção de classe social, distinção de absolutamente nada. Ele propõe uma nova possibilidade para o homem que seria basicamente amparado na ideia do conhecimento. Que esse super-homem se tornaria super-homem não por botar uma cueca sobre a calça e uma capa amarrada ao pescoço e voasse. Não. Um super-homem capaz de pensar além da própria humanidade, pensar além do seu próprio tempo. Um homem que fosse capaz de duvidar de tudo na tentativa de compreender o máximo possível e não se tornar submisso e nem insignificante dentro das relações sociais. E aí, nessa discussão para além do homem, Nietzsche propõe uma ideia que é extremamente polêmica. Por que é extremamente polêmica? Porque é nessa construção que ele fala sobre a morte de Deus. Zaratustra, ele já aponta essa morte de Deus. A frase Deus está morto, que é de Nietzsche, porque ele vai dizer o seguinte: como Deus pode ver tudo isso? Como Deus pode constatar todas essas misérias e mazelas que fazem parte do mundo e não interferir? Como eu posso propagar uma ideia de bondade, de reciprocidade, de respeito ao próximo e não cumpri-la? Ele vai dizer que o cristianismo morreu na cruz, fazendo menção a Jesus Cristo como a única figura humana que seguiu e praticou as ideias pensadas pelo cristianismo. Para Nietzsche, quando Jesus Cristo morreu com ele a ideia, a essência do cristianismo. Por quê? Porque para Nietzsche, Jesus Cristo foi o único sujeito que colocou em prática essas ideias. Depois dele, todas as outras pessoas fizeram adequações do cristianismo às suas próprias necessidades e tiveram muitos privilégios a partir dessas adequações. Então, para ele, Nietzsche, Deus está morto como uma manifestação de que as pessoas não levam em consideração, não colocam em prática todos esses valores que são defendidos, que são postos pela religião cristã.
Daí essa fala polêmica. Logo, o novo ser humano não dirá, tu deves, mas afirmará a própria vontade e dirá, eu quero, ou seja, como vontade de potência para realizar. Com a morte de Deus, será preciso viver o além do homem, cuja vontade se expressa na invenção de novos valores e significados. Esse além do homem seria a ideia de super-homem, de Ubermensch. E por fim, dentro do que o livro de vocês propõe, a ideia de eterno retorno. Bom, se vocês pararem para refletir rapidamente, o tempo no cristianismo é linear. A própria Bíblia nos coloca, existe tempo de plantar, de semear, existe tempo para a colheita. Ou seja, a gente está pensando num num passado, num presente e num futuro. Quando a gente pensa novamente na ideia de progresso, a gente também está pensando de forma linear. A gente olha para o contexto e pensa o seguinte: eu estou hoje aqui, mas daqui a algum tempo eu estarei um pouco mais à frente, eu terei evoluído, eu terei me desenvolvido. Essa ideia de progresso também, e é um tempo linear. Nietzsche, no entanto, defende que o tempo seria uma espécie de ciclo, que tende a se repetir pela eternidade. Então, para ele, tudo que ocorreu, tudo que você viveu, você vai voltar a viver numa outra realidade. Você vai voltar a viver tudo em todos os seus mínimos detalhes. E aí, daí a necessidade de compreender quando Nietzsche diz: abrace sua vida do jeito que você a vive. Viva a sua vida com toda a intensidade possível. Por quê? Porque você vai repeti-la pela eternidade. Então se jogue, faça as coisas com toda a paixão possível, se doe. Se você está sofrendo, abrace o sofrimento, tire alguma coisa positiva dele. Se você está extremamente feliz, entenda que essa felicidade vai passar, mas enquanto ela está ali, abrace-a, viva com toda a intensidade possível, porque você vai vivê-la pela eternidade em ciclos que vão se repetir. Então não adianta você parar e dizer, ó vida, ó caos. Não, abrace a vida e viva porque ela vai se repetir pela eternidade. E essa ideia de eterno retorno de Nietzsche gerou ou inspirou uma série que tem feito um sucesso interessantíssimo, que chegou à temporada final agora, que é a série alemã Dark. Para quem não assistiu, eu super recomendo. Vai dar uma bugada na sua cabeça. Você vai precisar assistir mais de uma vez. Por sorte, as temporadas são curtas, poucos episódios, mas de uma profundidade de reflexão absurda. Ou melhor, absurda. E aí eu deixo para você uma pergunta. Você viveria exatamente do jeito que está vivendo se soubesse que tudo que você está vivendo agora vai se repetir pela eternidade? Fica o pensamento. Eu vou apresentar os outros tópicos para a gente finalizar. Tempo linear, e aqui o que é interessante. Tudo o que já ocorreu, ocorrerá novamente, inclusive em seus detalhes. A ideia do eterno retorno. E essa é a série a qual eu faço menção. Tem na Netflix e vale muito, muito, muito a pena mesmo. Agora, anotem algumas coisas para refletirem quando estiverem assistindo. Ou voltem para assistir uma segunda vez, caso precise. Mas eu aconselho no dia que forem assistir, só assistirem. Não fiquem no celular, não conversem com outra pessoa, apenas prestem atenção. No mais, a gente se encontra em breve. Beleza? Abraço, galera. Tchau, tchau.